A seleção natural é um dos 4 fatores evolutivos primários: mutação, seleção natural, deriva e migração. A seleção natural, ela foi colocada dentro da ciência inicialmente por Darwin e Wallace em 1858. Darwin e Wallace definiram seleção natural. Para Wallace, a seleção natural era a tendência que as espécies apresentavam de se afastar da sua forma original. Darwin definiu de outra maneira. Darwin definiu como a luta pela sobrevivência ou descendência com modificação. De duas maneiras, ele definiu o que seria a seleção natural. Posteriormente, Herbert Spencer definiu como a sobrevivência do mais apto. Darwin gostou bastante dessa definição e passou a utilizá-la ele também. Mas hoje em dia essas definições elas não são satisfatórias, né? Mesmo essa mais usada do Herbert Spencer, que é a sobrevivência do mais apto, essa definição não satisfaz hoje em dia porque ela é tautológica. A expressão seleção natural, ela é uma expressão duplamente inconveniente. Não se propõe a mudança dela, porque ela está bastante aceita, difundida, mas ela é uma expressão que apresenta 2 erros, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, natureza não existe concretamente. A natureza não é um ente concreto. A natureza é uma abstração. E sendo uma abstração, ela não pode executar um evento concreto, como a morte ou a sobrevivência de um indivíduo ou de uma espécie. Não existe natureza, concretamente falando. A natureza é apenas uma abstração. Então, a natureza não pode, né, exercer uma ação concreta. Outra falha da expressão é que ela usa a palavra seleção. Seleção é escolha. E ninguém escolhe. Não há uma escolha. Não existe uma escolha no evento evolutivo chamado seleção natural. Ninguém escolhe, né? Você nem poderia dizer que a natureza escolhe, porque a natureza não é um ente concreto. A natureza não existe concretamente falando. A natureza é apenas uma abstração. Então, a expressão seleção natural é inconveniente porque não existe uma escolha e não existe natureza também. Mas a expressão se consagrou e ela continua a ser usada. Na hora que se diz que a seleção natural seria a sobrevivência do mais apto, está se falando de uma definição que não é possível mais continuar usando pelo fato de ela ser tautológica. O que significa uma tautologia? Uma tautologia se diria em brasileiro um mesmismo, vamos dizer assim, alguma coisa assim. Talvez seja mais fácil compreender através de exemplos. Se você perguntar quem chegou atrasado e a resposta for aqueles que chegaram depois da hora, ou
Quem está descalço? Aqueles que não estão calçando nada. Essas respostas são tautológicas, porque elas são desprovidas de conteúdo, né? A resposta foi feita com base na própria pergunta, né? Não há um conteúdo na resposta. Esses dois exemplos mostram o que seria uma tautologia. Uma forma de tautologia é a tautologia circular. Um exemplo talvez facilite a compreensão. Se você procurar num dicionário o que é moradia e encontrar a definição é residência, e no mesmo dicionário você procurar o que é residência e encontrar lá é moradia, esse dicionário está cometendo uma tautologia, porque ele está definindo moradia com base em residência e residência com base em moradia e não está definindo nenhuma das duas. Isso é tipicamente uma tautologia circular. E a definição de seleção natural, que diz que ela é a sobrevivência do mais apto, é também nitidamente uma tautologia. Por que motivo? Porque de que maneira nós saberemos quais são os indivíduos mais aptos, né? Se seleção natural é a sobrevivência do mais apto, como é que eu defino qual é o indivíduo mais apto? Eu observo a sobrevivência. E aqueles indivíduos que sobreviverem, eu considero os mais aptos. Então, na prática, a definição sobrevivência do mais apto significa a sobrevivência dos que sobreviveram. E, obviamente, essa definição tautológica não pode ser suficiente para nós como a definição do que seja a seleção natural. A definição de hoje de seleção natural é uma definição bastante diferente dessas todas, e ela diz assim: seleção natural é a reprodução diferencial das composições genéticas, a reprodução diferencial dos genótipos. Ou seja, diferentes genótipos se reproduzindo em intensidades diferentes, isso é a seleção natural.